nós estamos vendo nos dias de hoje é o espírito de rebelião, é o espírito do anticristo. E ele antecede a vinda de Jesus. Você sabe que os crentes da igreja de Tessalonicenses estavam preocupados que Jesus já tivesse voltado e eles não sabiam. E Paulo fala assim, olha, vocês não se preocupem com isso, porque antes da vinda de Jesus, duas coisas vão acontecer. Aí ele fala da apostasia, que é o afastamento da fé, o esfriamento, da fé, mas ele fala também da manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Ele vai dizer assim, olha, ninguém de modo nenhum vos engane sobre a volta de Jesus, Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Nós já estamos vivendo num período de apostasia. Muito esfriamento, pessoas realmente afastando de Deus para viver, quero ser feliz, quero viver do jeito que eu penso, e se afastando não só de Deus, como da Bíblia também. E aí ele diz, então a apostasia já está acontecendo no mundo inteiro. E depois ele diz, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o ápice da afronta do anticristo vai ser entrar no Santos dos Santos do terceiro templo que vai ser construído. Mas, já o espírito do anticristo, que já opera hoje, ele é um espírito que a Bíblia chama de anomia. Quando fala do homem da iniquidade, essa é uma tradução de uma palavra grega que eu quero explicar para vocês aqui. A palavra iniquidade é anomia. O prefixo a é um prefixo de negação ou de oposição. O que é um ateu? É aquele que não crê em Deus. Então, anomia, nomos, é lei. Anomia significa aquele que não aceita a lei de Deus. Ele é contra a lei de Deus. E a lei de Deus está onde? Está na palavra de Deus. Então, saiba que o espírito do anticristo é o espírito que vai fazer com que as pessoas rejeitem a palavra de Deus. E isto tem muitos níveis. Tem aquele indivíduo que é absolutamente contra a Bíblia e fala, não creio, isso é balela, isso é bobagem. O outro diz mais, isso é um absurdo, isso é preconceituoso. Esse é o ápice, da anomia ou da rebelião contra a palavra. Mas tem aquele mais sutil que fala, não é bem assim. Eu não concordo. No século XXI é desse jeito, não dá. Então eu quero dizer para vocês que todos os crentes que vivem relativizando a Bíblia já estão debaixo desse espírito de engano. E saiba vocês, meus irmãos, que quando Jesus vier buscar a sua igreja, as virgens que não estiverem com óleo e não tem nada que afronte mais ao Senhor do que você questionar a sua palavra. Então, cuidado com esses pregadores que distorcem a palavra. O apóstolo Paulo diz, se mesmo eu ou um anjo do céu vier trazendo um outro evangelho, que não este que foi pregado, seja anátema, seja maldito. Pois é, meus irmãos, mas o espírito do anticristo é isso que ele vai fazer. Por quê? Porque ele é o iníquo, ele é o homem que afronta Deus, que não aceita nada do que Deus faz. Por isso que essa cerimônia é uma cerimônia que está preparando o mundo para o anticristo. Por quê? Porque ela quis quebrar todos os paradigmas. Ela afrontou todos os símbolos cristãos, sagrados do cristianismo. A Santa Ceia colocou claramente um deus Baco, que é um deus da mitologia, que era marcado por ser um fanfarrão, um festeiro, que promovia festas regadas a muito vinho e muito sexo livre. Não é exatamente o que nós estamos vivendo nos nossos dias, gente. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Este é um tempo que está preparando a chegada do anticristo. Isso é no mundo inteiro. Agora, por que eles usaram a Olimpíada? Porque na Olimpíada bilhões de pessoas estão vendo. Então,
O homem da iniquidade, que é o nome do anticristo, o título do anticristo, é o homem que afronta as leis de Deus. Não foi assim desde o início. Agora, nunca houve um tempo como esse. Por quê? Porque agora você ser cristão, você é chamado de quê? De extrema direita. Por quê? Porque eu estou defendendo a família, que absurdo. Você é chamado de extrema direita por quê? Porque você está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Que absurdo! E tem gente que aplaude. Você entendeu? Tem gente que aplaude. Então, meus queridos, o texto, quando fala do anticristo, diz que ele é o homem da iniquidade, ou o homem que quebra as leis de Deus, que afronta as leis de Deus, mas ele é o filho da perdição, porque quem seguir o seu viés, a sua narrativa, vai para o inferno. E ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Então, saiba de uma coisa, não será fácil. Mas, pastor, a igreja vai passar pela tribulação? Eu não creio. Mas nós vamos viver muito do que já está acontecendo. Então, não pense vocês que a igreja não vai passar por dificuldades, não. Vai passar por muitas dificuldades. Porque nós estamos vivendo num mundo onde a lei de Deus é vista como algo maligno, que faz mal para as pessoas. As pessoas começam rejeitando a lei de Deus e depois vão rejeitar os crentes. Então, eu quero falar aqui para vocês sobre a tática do anticristo. Presta atenção, tá? Primeira coisa, ele se opõe à palavra de Deus. Questionando, dizendo não é bem assim, como ele fez lá no Éden. Claro, lá no Éden ele não podia bater de frente, ele tinha que ser sutil, não é isso? Tinha que ser sutil, foi sutil e enganou a Eva. Só que hoje não está mais sutil. Hoje é na cara dura. Hoje é dizendo, olha, não é nada disso. Não é nada disso. É assim que tem que ser. Isso que vocês creem está errado. Isso que vocês creem é um absurdo, seus extremas direita. Entendeu? Agora, quem quebra, a palavra de Deus é progressista. Percebe? Então, um é extrema direita. Olha que coisa horrorosa. Por quê? Porque a gente prega o amor a Deus, o amor ao próximo, porque a gente prega na palavra de Deus. Agora, quem quebra todos os paradigmas, esse é progressista. Todo mundo aplaude. Então, começa se opondo à palavra de Deus. Em segundo lugar, é criando uma cultura que se opõe à palavra de Deus. E isso já aconteceu. Isso já está no mundo inteiro. Gente, isso é tão sério que até os crentes dentro da minha igreja, e olha que eu bato firme, dentro da minha igreja tem gente que questiona e relativiza a Bíblia de algo que está escrito. Você lê o texto e a pessoa fala, não é bem assim. Agora, eu falo, Deus, o que mais eu posso falar? E Deus fala, continua falando, porque quem convence é o Espírito Santo. Agora, nós lutamos contra esse espírito, gente. Não é uma coisa de narrativa intelectual, é espiritual, é maligno, é encantamento. Vocês estão entendendo? Então começa se opondo à palavra, questionando de uma maneira sutil. Depois cria uma cultura que se opõe. Depois massifica as ideias, de maneira que até mesmo os crentes compram essas ideias. O homem passa a ser o centro e não mais Deus. O evangelho deixa de ser cristocêntrico, passa a ser antropocêntrico. O homem está no centro. Eu tenho direito de ser feliz. Eu penso assim, isso não dá. Deus me entende. Deus é um Deus de graça. Eu posso viver no pecado, não tem problema. É isso. O mundo está vivendo isso, é uma guerra. Você está me entendendo? Agora é guerra. Agora é certo e errado. Você tem que fazer a escolha, meu irmão. Agora não dá mais para ficar morno. Ou você é quente ou é frio. Ou você vai dizer... Eu não estou dizendo aqui, olha, eu estou longe de ser perfeito. Eu reconheço, eu falo isso toda vez que eu prego. Mas eu falo para Deus, Senhor me livre de algum dia eu olhar para a minha vida e reconhecer algum pecado meu e dizer...
Ah, eu sou assim porque, é porque o meu passado, é porque eu tive feridas. Não, Senhor, é pecado. Eu não consegui vencer ainda, mas é pecado. Me ajuda a vencer. Por quê? Porque o Espírito Santo te ajuda. Então, a porta do céu não teve reforma, a Cleide falou. É isso aí. A porta do céu é estreita. O caminho para a perdição é largo, mas para a salvação é estreita. Então, é isso que está acontecendo, gente. Está aberto. Então, entende? Não está mais na hora de dormir. Da igreja se posicionar, da igreja se arrepender, da igreja dizer, e quando eu falo igreja, está falando de mim e de você. Senhor, me ajuda a te obedecer, me ajuda, Senhor, a ter autoridade para enfrentar as lutas de Satanás na minha própria vida. Me ajuda, Senhor, a ser sal da terra e luz do mundo. Entendeu? Então, ele começa se opondo à palavra de Deus, depois ele cria uma cultura que se opõe à palavra de Deus, né? No cinema, na televisão, nas novelas, né? Nos reality shows, tudo uma cultura contra a palavra de Deus. Depois massifica as ideias, de maneira que entre na cabeça dos crentes até eles estarem mudados e transformados por essa cultura. E por fim, ele vai acabar fazendo com que essas ideias contrárias a Deus se tornem leis. Daqui a pouco vai ser lei. Você tem que aceitar todas as coisas que a Bíblia é contra. Daqui a pouco, você ser um crente e ficar firme no que você crê, vai ser crime. Você pode ser jogado na cadeia. Um pastor que se recusar a fazer aquilo que eles mandarem fazer vai ser preso. Isso já é assim, irmãos, em lugares mais extremos. Então, nós estamos chegando nesse tempo. É um tempo muito difícil. Mas eu quero dizer para vocês, antes de eu abrir para perguntas, que esse é um tempo de escolhas. E eu quero começar dizendo para você, presta atenção, meu amado. Eu sou um pastor amoroso, amo vocês. Muitas vezes eu falo de amenidades na internet, no Instagram, porque meu objetivo é alcançar as pessoas, sobretudo os que não são crentes. Eles vêm, recebem aquelas palavras, mas que vão para o coração, todas verdadeiras, tá? Eu nunca falo de nada que eu não acredite. Mas agora eu estou falando aqui com gente que é maduro, gente que é crente para valer. A única arma de proteção que nós temos é Deus e a sua palavra. Tá me entendendo? Só Deus e a sua palavra. Então, se você não estiver firme no conhecimento de Deus, da Bíblia, vai sucumbir. Por quê? Porque nós estamos lutando contra um poder que não é meramente intelectual, não é narrativa, não é uma questão cultural, não. Este é um poder alimentado pelo inferno, é o espírito de engano. E a Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos suportariam. Então você está me entendendo o que eu estou falando? Acabei de receber aqui que o vídeo não vai ser monetizado. Paciência, eu não estou pensando nisso. E se ele não é monetizado, significa que o YouTube não vai indicar. Tá vendo a patrulha? É isso aí, gente. É isso aí. Então, mas vocês podem compartilhar. Vocês podem ajudar esse vídeo a chegar longe. Então, de novo, tempo de escolha. Escolha ler a Bíblia todos os dias. Peça discernimento para Deus para não cair nas mentiras que o diabo conta. Rejeite o espírito de rebelião na tua vida. Se arrependa dos seus pecados, porque está chegando o arrebatamento. E quem for encontrado com as lâmpadas vazias, não vai subir, meus irmãos. Seja parte da igreja que foi chamada para resistir ao espírito do anticristo. Agora, tem entendimento de uma coisa. Somente a igreja pode resistir. Agora, nossa resistência é com o poder do Espírito de Deus. É com a verdade da sua palavra. É com o amor de Jesus. E é com o nosso exemplo. Nós precisamos nos arrepender de uma vida letárgica, de uma vida com o pé na igreja, outro no mundo,
Por quê? Porque Deus conta comigo e com você. Ele conta com a nossa disponibilidade de pregar a palavra, de viver a palavra e dar bom testemunho.